O senhor quer fazer uma breve apresentação aí? Eu acho importante para aquelas empresas que talvez estejam nos assistindo e até mesmo para os participantes entenderem o que é o objetivo nosso com relação a esse webinar. É trazer para vocês, pessoal, conhecimento e informação, principalmente, em uma mudança que vai transformar as relações de trabalho um pouco mais sensível, que é a questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Esse assunto não é uma inovação. Saúde mental no ambiente de trabalho não é algo inovador. O que está sendo inovador é que agora a questão está sendo regulamentada para trazer mais fiscalização. Mas esse assunto, ele sempre foi pautado na Justiça do Trabalho. Sempre quando o profissional ele entra na Justiça buscando alguma reparação, sempre tem a questão dos danos morais. E isso tudo está relacionado ao ambiente de trabalho. Então, a gente vai tentar aqui trazer informações a respeito desse assunto, e eu vou trazer para vocês alguns aspectos jurídicos que eu já estou acompanhando com relação a demandas judiciais e alguns cuidados que é necessário ter no ambiente de trabalho para a gente evitar onerar o patrimônio da empresa, talvez por uma falta de informação ou por uma atitude inadequada no ambiente de trabalho. Ok. Então, vamos lá. Essas mudanças, como o doutor disse, tem algumas NRs que já pedem psicossocial para algumas funções há muitos anos. Então, quem trabalha em plataforma, quem trabalha com saúde, ambientes fechados, ambientes de baixa oxigenação, então eles já são pedidos há muito tempo. Motoristas de frota, de caminhão, não só o toxicológico, mas a maioria a normativa já pede que eles façam os psicossociais. O que acontece agora? Assim como aconteceu com o E-Social, que foi abrangido para todas as empresas a partir de um colaborador registrado, os riscos psicossociais começam a ser cobrados de todas as empresas com colaborador registrado. Então, só foi uma amplitude dessa cobrança que já é feita para algumas categorias, né? Passar aqui, tem uma apresentaçãozinha da gente, nosso objetivo aqui, e aí nós começamos aqui com as NRs. Ouve-se falar muito do que são NRs, o que é isso? São as normas básicas, né? As normas que regulamentam toda as atividades das empresas. Então, quando você escolhe um KNAI, quando você vai lá criar o seu CNPJ, há uma normativa por trás disso que vai determinar na segurança do trabalho como que vai ser definido os seus riscos ambientais, os seus riscos que vão ser cobrados, como que o médico do trabalho vai lidar com a saúde do colaborador, até onde você pode ir, até onde não pode ir, tudo isso é regulamentado por normativas. Então, hoje, se não me falha a memória, estamos com 30 e poucas normativas ativas, todas elas entraram em fase de atualização, porque são antigas, então, todas desde 2023, todas elas vão passar até o final deste ano, todas elas vão passar por atualização. Ano passado nós tivemos 6 delas com atualização, mas mais importantes, NR1, NR4, NR5, todas tiveram atualizações no ano passado. Consequentemente, o funil, né, doutor, vai fechando em relação às cobranças. Quanto mais elas vão atualizando, vão se trazendo novidades e regras atuais para elas. Então, a abertura do psicossocial para todo tipo de empresa subtendido-se que os funcionários têm adoecido com mais frequência. Então, isso vai abrindo o leque para trazer as NRs à nova atualidade, ao que a gente está vivendo hoje em dia, né? E só fazendo um adendo que a Tainá relatou, gente, a atualização ela foi na NR1. E por que a atualização foi na NR1? Vocês já pararam para pensar? A NR1 é a base de todas as outras NRs. Ela faz ali o gerenciamento dos riscos dos ambientes de trabalho. Então, essa atualização na NR1, ela foi justamente para poder ela ter uma abrangência geral em todo o ambiente de trabalho.
A gente sabe que tem as NRs que são específicas para algumas atividades, igual a gente tem a NR32, que é para a área hospitalar, a gente tem NRs específicas para algumas atividades. Só que a NR1, ela abrange todas as NRs, então todo ambiente de trabalho, onde tem trabalhador, a NR ela vai fazer esse amparo aí do que a Tainá está relatando para vocês. Sim, e a atualização da NR1 NR-mãe, ela vai afetar a atualização de todas as demais. Então, ela sobrepõe aquilo que desatualiza nas demais. Então, agora, a atualização do psicossocial, se tem alguma normativa anterior, se não me fale 19, 33, que falava também sobre o psicossocial. Então, essas normativas, ela vai sobrepor essas obrigações. Se a obrigação que está escrita na normativa seguinte, nas derivativas, né, elas são inferior à obrigação, então sobrepõe ao que foi atualizado na NR1 até chegar na atualização da devida normativa. Então, como todas elas vão passar por atualização, então começou pela base e aí vai degredindo até chegar em todas, né? Então, a NR1, vamos falar um pouco dela, a disposição geral da NR1, o que ela faz. Então, o objetivo dela é garantir a vida do colaborador saudável. Ah, mas está aí, só defende o colaborador. Não é só o colaborador. A partir do momento que a gente coloca o colaborador como foco, a empresa fica respaldada. Então, o respaldo para o empresário é garantir que o colaborador esteja bem. Então, aí ele vai diminuir a quantidade vai diminuir a quantidade de processos judiciais, vai diminuir a quantidade de afastamento. Então, seguindo essas obrigações, seguindo o que é indicado, né, dentro dos seus registros, dentro dos seus programas, dos seus laudos, você consegue se proteger também, né? Então, vamos lá, a novidade é o gerenciamento, na realidade, o gerenciamento de risco, o GRO, ele não é novidade, ele sempre existiu a partir da obrigação. Como que a gente vai chegar no GRO aqui dentro da NR1? O GRO, ele é obrigatório a partir do momento que você tem risco. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa é levantar para ver se tem risco. Focando no psicossocial, que é o nosso objetivo hoje, não tem como a gente avaliar o risco da empresa sem medição. Então, assim como a gente vai para medir barulho, assim como a gente vai para medir insalubridade, a gente vai medir luminosidade, vai medir o ambiente, na NR não é diferente, no psicossocial, né? Não é diferente. Mas como que a gente vai medir o ambiente de trabalho? Primeiro, a gente começa a medição com o colaborador. Então, nós estamos aqui, eu gosto muito de deixar isso muito claro, nós estamos sendo muito, muito cautelosos com as medições, né? A doutora acompanhou algumas medições nossas aí, muito cautelosos com as medições, por quê? Levantar o risco psicossocial da empresa não é igual levantar um risco de poeira, não é igual levantar um risco de barulho, que você já está predisposto na abertura do seu CNPJ. Então, quando você vai numa indústria de calcário, vamos colocar assim, lá você já sabe o risco daquilo do seu negócio. No psicossocial, você não sabe se o seu negócio está com este risco ou não. E isso a gente tem que ter uma cautela nesse levantamento. Então, como que a gente vai fazer primeiramente? Primeiramente, medição com funcionário. A gente precisa saber se o risco existe. Como que a gente vai saber? Se tem algum colaborador com alguma variação psicossocial. Não quer dizer que toda variação psicossocial ela seja causada pela empresa, isso a gente tem que deixar muito claro. Porque às vezes você já está com um colaborador com predisposição, a gente acabou de sair de uma pandemia, então todo mundo ficou abalado psicologicamente, então muitas pessoas estão levando isso até hoje, teve perdas familiares e etc. Então, a gente, no levantamento psicossocial, a gente consegue identificar se ele é pré-existente ou não, pós-existente. Mesmo que o funcionário esteja doente hoje dentro da empresa, mesmo assim, ter começado depois que ele ingressou na empresa, mesmo assim pode não ter sido causado pela empresa. Então, a medição é extremamente importante, tem que ser feita com muita cautela. Então, a gente tem sempre orientado para que pegue profissionais que saibam como medir. Hoje, aqui, nós medimos em clínica, então a gente manda para o
o médico do trabalho, o médico do trabalho faz a avaliação psiquiátrica com o funcionário, vendo algum desvio, a gente envia ele para laudar. Como que lauda isso? Lauda lá no psiquiatra para saber da onde vem o problema, para que não seja imputado à empresa um problema que não é da empresa. Então, a gente faz esse levantamento. Viu que tem algum funcionário com problema aí nas medições, deu algum funcionário com positivo com a psicossocial, independente do que seja o problema, se ele venha pré-existente ou se ele já existe, ou seja alguma coisa da empresa, a gente vai fazer o quê? Um GRO, que é o que a gente colocou aqui. O GRO é o gerenciamento desse risco. Então, a gente vai departamentalizar a empresa, dependendo do tamanho. A gente vai medir dentro do departamento para saber qual departamento está causando ou pode chegar a causar algum tipo de adoecimento, para tratar dentro da fonte. Antes de qualquer apontamento do risco psicossocial, a gente vai verificar como ele pode ser tratado, como ele pode ser administrado, para assim chegar a colocar em aula. Acrescentar alguma coisa, doutor? Muito bem colocado. E o que é importante as empresas, principalmente, terem o cuidado? O último levantamento da OMS identificou que no Brasil temos mais de 18 milhões de trabalhadores com síndromes de ansiedade, com questões relacionadas à saúde mental. Então, a empresa ela tem que entender que ela precisa se preparar para evitar que tudo aquilo que seja relacionado à saúde mental seja vinculado ao ambiente de trabalho. Isso porque, quando o ambiente de trabalho ele é hostil, ele envolve algumas questões que podem trazer algum tipo de enfermidade mental, pode ser caracterizado como doença ocupacional, pessoal. Então, o cuidado que as empresas têm que ter nunca teve tão necessário. Segurança e medicina no ambiente de trabalho é algo obrigatório, essencial agora. Eu tenho empresas que não é obrigado a ter um técnico do trabalho, não é obrigado. Gente, avaliem que talvez o investimento agora vai te, vai te evitar um processo milionário lá na frente. Porque quando o fiscal do trabalho ele for na sua empresa, e como é obrigatório você ter esse gerenciamento de risco, a primeira coisa que o fiscal vai analisar é o seguinte: me dê todos os eventos que vocês realizaram, me dê todas as prevenções, tudo que vocês têm a respeito do cuidado da saúde mental do trabalhador. Isso vai ser fiscalizado. O que houve, a gente deixar claro para vocês, é postergação do prazo de fiscalização, de penalidade, mas a norma está valendo, tá? Ela não foi revogada, ela está valendo, ela está vigente, o prazo para fiscalizações que foi prorrogado até maio do ano que vem. Então, o fiscal vai chegar na sua empresa e vai falar assim: eu quero todo o seu programa de prevenção à saúde mental. Se você não tiver, se você não comprovar isso, você vai ser autuado. Além dos impactos jurídicos que uma demanda trabalhista vai envolver a empresa, que pode trazer prejuízo, que lá na frente eu vou dar algumas dicas a respeito disso. Então, assim, muito atenção nessas medições. O que não é medido não é tratado. Então, vocês precisam fazer meios de ter essa formatação. Talvez conversar com a sua segurança e medicina do trabalho para fazer lá no ASO uma análise psicossocial no momento que esse profissional vai entrar. Justamente para evitar, talvez, que esse profissional já com essa enfermidade, ela vincule depois ao ambiente de trabalho, que depois a Tainá pode até ver possibilidades, dar dicas de como fazer isso. Mas a segurança e medicina do trabalho pode evitar que a empresa sofra maiores consequências. Exatamente. Assim como os exames complementares devem ser feitos para saber se quando o funcionário vai entrar na devida função ele já não venha com alguma doença pré-existente, a psicológica é a mesma forma. Porque você consegue comprovar, mas eu adoeci no trabalho. Mas você consegue comprovar ali no começo, no meio, no fim dele, na entrada, durante o período que ele esteve na saída, que ele já veio com alguma coisa pré-existente. Então, o risco de ser isso imputado à empresa minimiza significativamente. Então, fazer os exames, o que a gente vê muito comum é que as empresas fazem o exame clínico apenas dos funcionários. E
dependendo do risco da atividade que executa, às vezes não é suficiente só o clínico. E aí que vem a questão, qual a obrigatoriedade da implantação do psicossocial, a avaliação psicológica, ela passa a ser obrigatória também. Então, você precisa fazer a medição assim como qualquer exames complementares, né? Então, a gente já tem colocado os riscos pré-existentes em todos os laudos desde janeiro, justamente por quê? Porque a gente já está conscientizando as empresas que precisa fazer medição. Não quer dizer que vocês tenham ou não tenham. Quer dizer que a gente já tem um pré-existente, igual um risco ergonômico, já é pré-existente em qualquer ambiente. Então, a gente vai medir, mas até chegar no ponto de colocar o risco existente dentro do laudo, tem um caminho para seguir. Então, a gente tem até 26 de maio do ano que vem para se organizar. Então, agora dá para a gente fazer espaçado, né? Então, o custo operacional de fazer isso agora diminui bastante. A questão maior é a gente chegar lá no final do ano, no início do ano que vem, e ter que fazer tudo de uma vez. Porque o custo é muito alto e a medida de operação é muito rápida, tudo é muito, muito na hora. Então, o que você tem um ano para trabalhar, você vai ter que fazer em 2, 3 meses, e isso às vezes aumenta o custo operacional de fazer e talvez nem dê tempo de atingir, de colocar em prática algum plano de ação, ou se tiver uma fiscalização, ou se tiver uma denúncia, ou se tiver um processo judicial, fica bem mais complicado de se levantar informações para poder fazer as juntadas documentais. Passar aqui para o próximo. Uma observação, Tainá, vale ressaltar que, pessoal, quando o fiscal ele vai na sua empresa, ele quer saber dos últimos acontecimentos que você fez a respeito desse assunto. A Tainá está falando, não adianta chegar, não, eu vou fazer a partir de agora, de maio de 2026. A fiscalização, ela vai querer saber ali de forma retroativa, tá? A norma, ela é vigente. Então, até mesmo quando você vai para a esfera judicial, a gente trabalha com provas. Quando eu vou fazer uma defesa, eu trabalho com provas. Então, a prova é todos os elementos que você gerou ao longo desse período para você comprovar que você tomou as medidas necessárias. Teve até uma pergunta que eu vi aqui que perguntou: é a psicóloga que precisa fazer essa análise? Gente, na norma, não fala obrigatoriamente qual que é o profissional. Fala que tem que ter. Você tem que ter esses programas, você tem que ter esse gerenciamento. Não é obrigatório ser um psicólogo ou alguém da segurança e medicina do trabalho, necessariamente. Claro que profissionais especializados, ele vai trazer uma maior qualidade, mas você tem que ter o gerenciamento, você tem que ter os programas. Tem alguns programas que é um profissional da segurança e medicina do trabalho que tem que fazer, né, que é regulamentado, mas a psicóloga ela vai ter um trabalho importante que depois a gente vai comentar depois à frente. Está respondendo uma pergunta. Aqui na nossa apresentação veio um questionamento e é bem interessante. Então, afinal, essa legislação é recente? Não, ela não é recente. A legislação que fala sobre a psicologia e o psicossocial, ela já é mais antiga, mas o foco agora a questão é que a gente tem conversado muito com especialistas, tributaristas, inclusive, contabilidade, não, como a LOB, a gente já teve amplas discussões sobre isso. Então, a gente entende que o governo federal, a Previdência Social, está sobrecarregada, com muitos afastamentos. Então, hoje ela quer, com esse tipo de implantação, com esse tipo de fiscalização, saber de onde está vindo o desgaste financeiro dentro do sistema. Então, ele precisa dar nome aos bois. Então, ele precisa saber quem está adoecendo para saber se a culpa é do empresário, que ele tem que arcar com as consequências financeiras disso. Então, possivelmente, você começando a jogar dentro da segurança do trabalho ali, do SST, afastamentos, porque a gente vai ter que gerar CAT a partir de agora. Então, não é um afastamento simples como qualquer outro que a gente lança na folha de pagamento. A partir de agora, tudo que foi identificado como saúde do trabalho, independente se é psicológico ou não, a gente já tem que fazer o CAT. Com o psicossocial, todo afastamento que for definido que o problema é a empresa, ele tem que ser emitido um CAT para isso. Então, a mudança desse foco aí é direcionar também, além de cuidar do profissional que está sendo
largado, pode ser que seja abandonado, tem empresário que deixa abandonado, mas também definir de quem é a responsabilidade de cuidar dele. Não é, às vezes não é só um acompanhamento da empresa, às vezes também a empresa tem algumas metodologias que precisam ser alteradas, né? Precisam ser corrigidas. Então, e a gente entende aí que a Previdência ela quer saber por quê? Porque aí vai aumentar o seu previdenciário, o seu RAT, vai aumentar o seu fator acidentário. Por quê? Porque você vai ter que começar a aplicar. Então, o funcionário chegar hoje com um afastamento psicológico, o ideal é que volte urgentemente para a segurança do trabalho para medir, para saber até onde vai a responsabilidade da empresa, para a gente não ter que emitir CAT de situações que não é culpa da empresa. Porque vai ter, ao longo do tempo, não imediatamente, mas ao longo do tempo, vai aumentando também a sua parte tributária, né? Exatamente. Depois, no final, não sei se você vai trazer algumas questões legais a respeito do assunto, eu quero fazer um complemento, um comentário nisso que você falou. Ok. Então, aqui a gente tem algumas situações que nos ajudam a fazer levantamentos, né? ISO 45000, ele trabalha as diretrizes internacionais para mitigar, diminuir os riscos psicossociais. Então, engajamento entre os funcionários, ele vai trazer ali toda uma diretriz para se trabalhar. Ah, mas Taine, a gente precisa de fazer ISO agora para medir? Não precisa. Então, mas se a sua empresa já tem essa política de fazer certificações, fazer a 45003 ajuda também a você já identificar. E acaba que você já trabalha isso dentro do GRO. Então, se você já trabalha esse tipo, que a gente estava conversando esses dias aqui, muitas empresas já trabalham esses parametrizações dos serviços, durante o ano já faz muitas atividades que são pré-requisitos do psicossocial. O que a gente precisa fazer? Documentar o que já está fazendo. Então, quando a gente vai para dentro da empresa ter essa conversa sobre o psicossocial, então a primeira coisa que a gente vai, o que você já faz sobre isso? Por quê? Porque às vezes você já faz todo um trabalho de levantamento, de correção, de acompanhamento, só que isso não está documentado. O que a gente vai fazer? Documentar a partir de agora. E CIPA, que já tem algumas obrigações psicossociais há um tempo, ano passado, ano retrasado, se não me falha a memória, já foi, 2022, ó, já foi ingressada a saúde mental na CIPA. Então, uma das obrigações que a normativa pede, a atualização da normativa pede, é que os funcionários tenham acesso à informação. Que informações? Sobre saúde mental, assédio moral, assédio sexual. E isso já estava sendo cobrado dentro da CIPA. Então, a CIPA já tem por obrigação algum tipo de palestra. Então, a gente vai incorporar a saúde mental dentro desse critério de CIPA. Então, a gente só vai acrescentando alguns itens naquilo que já deveria estar sendo feito ou já está sendo feito, né? Para a próxima aqui, lei de doenças relacionadas ao trabalho. Então, a EDFT, ela atualizou as suas doenças do trabalho, já tem também um tempinho aí, desde 99 ela já vem atualizando algumas doenças relacionadas ao trabalho. Então, a gente não, como é que fala? A gente já vinha aí essa tendência a acrescentar. O burnout já é doença do trabalho há muitos anos, então não é só uma fadiga, né? Então ele já foi considerado doença do trabalho há muito tempo. Então, assim como o LER, assim como o DORT, que pode ser inserida como doença, foram inseridas como doença do trabalho, então as doenças psicossociais também foram inseridas agora nessa última atualização. Então, transtorno de ansiedade, desde que seja identificado que foi feito no trabalho, por isso que eu bato na tecla da medição, porque se tiver algum funcionário com problema, ele tem que ser encaminhado para o psiquiatra para identificar de onde é o problema. Aqui nós temos a lei de certificação à saúde mental. Essa lei de promoção à saúde mental e certificação das empresas, ela é uma faca de dois gumes, né?
Por quê? Eu vou até pedir ajuda ao doutor para me ajudar nisso. Por quê? Porque quem introduziu a legislação é o governo federal. E a certificação da empresa via governo federal é uma, para mim, aqui para nós que trabalhamos na área, é uma faca de dois gumes. Por quê? Você vai estar, a partir do momento que você submete a essa certificação, que ela é opcional, você está dizendo para o governo federal e seus órgãos fiscalizadores que você está ok dentro da sua empresa. Você está abrindo as portas da sua empresa para o seu fiscalizador bater dentro dela. Então, a partir do momento que você vai lá e se submete, você está pedindo para que eles venham até você. Então, a qualquer momento, ele vai ter a permissão de te fiscalizar ou de te submeter a algum tipo de prova, e você vai ter que ter seu documental em 100% ativo o tempo todo. Então, qualquer desvio que você tenha ou que precise ser corrigido, você vai estar de portas abertas. Mas a certificação não é ruim, desde que você mantenha tudo bem redondo. Muito bom. Só fazendo uma introdução para complementar. Pessoal, quem já ouviu falar no CID-F? Aqueles atestados que chegam na empresa CID-F? Acho que toda empresa acaba passando por isso. O que acontece, pessoal? Essas mudanças, igual a Tainá falou, ela vem fazendo uma cultura para fazer uma política pública de saúde que vai trazer para as empresas essa responsabilização também. O que aconteceu? Em 2024, se teve um aumento de 134% dos afastamentos da Previdência Social por situações de saúde mental no ambiente de trabalho. Esses últimos anos, os afastamentos relacionados a questões mentais ultrapassaram 12 bilhões de custo à Previdência Social. Entendam, agora o governo está falando o seguinte: opa, precisamos frear, precisamos fazer com que as empresas elas tenham a sua parcela de responsabilização. Para quem não sabe, a Previdência Social ela pode entrar com ação de regresso contra as empresas quando é comprovado uma situação de acidente de trabalho que a empresa deveria fazer algo e não fez, e também com relação à doença ocupacional, que a empresa deveria prevenir e não fez. Então, esse custo, pessoal, a Previdência, ela pode entrar com ação de regresso contra a empresa e cobrar esses valores. Vamos supor, durante o ano, a Previdência Social teve um custo de R$ 1 milhão de afastamentos dos seus funcionários por situações que poderiam ser prevenidas. A Previdência vai entrar com ação contra a sua empresa e vai requerer esse valor. Isso por quê, pessoal? Na Constituição Federal, lá no artigo 7º, que é o artigo onde tem a questão do direito dos trabalhadores, lá no seu inciso 22, lá é bem claro, é obrigação da empresa garantir um ambiente de trabalho saudável. Quando a gente vai para a esfera judicial, sempre quando a gente vai fazer algum tipo de diligência de processo, as sentenças sempre trazem o artigo da Constituição, que a empresa deveria garantir o ambiente de trabalho e não garantiu, e penaliza, tá? Eu fiz uma demanda judicial há um mês, mais ou menos, e foi a seguinte situação: houve uma reunião, e nessa reunião, o dono da empresa pegou e falou para a funcionária, né? A funcionária estava resistente a atender uma determinação da empresa, e a funcionária falando que não iria fazer, e daí o dono da empresa pegou e falou assim: olha, eu quero que você faça, porque é assim que a minha empresa vai fazer, e é para você fazer. Pronto, acabou. O que aconteceu, pessoal? Essa funcionária entrou com a rescisão indireta, falando que ela primeiro ela pediu conta, e depois ela entrou com uma reversão da rescisão, falando que ela foi assediada, que ela está com transtornos mentais em decorrência daquela situação que viveu no ambiente de trabalho. Vejam só que situação complicada. Por quê? O ônus da prova, que está lá previsto no artigo 818 da CLT, ela vai ser ali, como eu posso, compartilhada. Parte vai ser de quem acusa e parte vai ser da empresa de provar que não existe nexo de causalidade com essa doença mental ao ambiente de trabalho. E como a empresa faz isso? Gente, é muito difícil. Por quê? A empresa ela vai precisar comprovar palestras, orientações,
talvez fazer ali para aquele profissional que apresenta um CID-F, a empresa fazer um encaminhamento dela para a segurança e medicina do trabalho, para um acompanhamento, talvez direcionar para psicólogo, para fazer. Ela precisa desvincular, gente, que aquele transtorno mental ele seja relacionado ao ambiente de trabalho. Nesse processo, eu obtive êxito, por quê? No pedido de conta que essa profissional fez, ela fez agradecimentos, que aprendeu muito com a empresa, que gostava muito da empresa. E aí a minha tese foi como que uma pessoa que alega ter esse tipo de transtorno mental, de assédio, ela faz esse tipo de referência de hombridade da empresa. Então, acabou que a empresa conseguiu se livrar nesse sentido, mas a empresa, ela não tinha tratamento como palestras, ela não tinha medições de atestados médicos, F. Por exemplo, você tem 10 funcionários que estão apresentando CID F. A empresa simplesmente não faz nada com essa informação. Gente, quando o advogado ele precisa defender a empresa a respeito desse assunto, a gente precisa demonstrar com situações paradigmas. Excelência, inclusive, teve um outro funcionário que apresentou, e aí a gente deu todo o apoio, a gente direcionou ele para a segurança e medicina do trabalho, a gente deu atendimento psicológico para ele. Você precisa demonstrar, provar, porque a legislação ela ainda está se transformando a respeito disso, com relação às questões psicossociais com a norma NR, mas a Constituição já prevê isso desde a sua promulgação, em 88. É responsabilidade da empresa garantir um ambiente saudável. E como é que eu vou garantir isso? Provando as minhas medidas. Exatamente. O que a gente tem sentido muito, e é uma dúvida, acho que geral, até porque estão sendo muita conversa paralela na internet, todo tipo de profissional quer se envolver com o gancho do psicossocial. Então, a gente vê que tem muita dificuldade do empresário de entender como que ele vai minimizar esses riscos, como que ele vai minimizar essas ações para que ele consiga lá na frente provar o trabalho, né? Então, primeira coisa, qualquer atestado ele tem que ser dado a devida atenção, mas os atestados com CDF, que são os psicológicos, psiquiátricos, etc., o nível de atenção tem que ser muito maior. Não quer dizer que tudo aquilo seja responsabilidade da empresa, mas precisa de um acompanhamento. Chegou atestado na empresa que não seja eletivo, né, alguma cirurgia eletiva, devolva para o médico do trabalho para fazer avaliação. Tem empresários vindo a gente para validar atestado. Isso acontece muito. Às vezes até o seu próprio sindicato, na convenção coletiva, te dá essa abertura para fazer validação do atestado. Isso é super normal e às vezes muito necessário, porque a gente consegue compor depois documentação para que, se precisar de uma possível defesa, que ninguém está livre disso, né, doutor? De uma possível defesa, a gente ter documentação para poder te respaldar, né? E só para finalizar, você falando aí, eu lembrei de um caso de assédio que eu tive que defender a empresa. Então, pessoal, o que acontece? O assédio, ele está sendo mais divulgado, né? Teve uma lei, se eu não me engano, a 1457, não me lembro o ano, que ela trouxe a obrigação da empresa tratar o assédio no ambiente de trabalho, colocou isso uma responsabilidade para a CIPA. E aí, quando você é acusado de assédio no ambiente de trabalho, a primeira coisa que o advogado ele vai pedir para a empresa, o que você faz para combater o assédio? Quais são as medidas? Porque o assédio ele está relacionado diretamente à saúde mental do ambiente de trabalho. Então, pessoal, principalmente empresas, criem meios de tratar o assédio. Criem uma comissão. Lá na lei, não me falha a memória, mas a CIPA é a responsável de tratar esse assunto e lá tem previsão para poder montar uma comissão para tratar o assunto de forma independente. Algumas empresas elas têm um canal de denúncia. Tenha um canal de denúncia para que os colaboradores eles possam divulgar um assédio. Por quê? O empresário, muitas vezes, ele não sabe que aquele assédio está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Quando o empresário ele vai saber, ele já está lá respondendo o processo. Exato. E aí, o que acontece, pessoal?
o assédio, a Justiça do Trabalho, ela tem uma mão pesada, porque o ambiente de trabalho é responsabilidade da empresa. Lembra que eu falei, está na Constituição. Então, quando a empresa ela não garante esse ambiente saudável, e isso traz, por exemplo, um transtorno mental a esse profissional, quem vai arcar com esse prejuízo é a empresa. Eu já vi situações de ter pensão vitalícia a um profissional que ele adquiriu uma doença ocupacional mental que impossibilitou ele de retornar ao trabalho. Quem pagou essa conta foi a empresa, porque a empresa ela não teve nenhuma atitude de prevenir ou tratar. Tem situações, pessoal, que não tem como a empresa prevenir. Por exemplo, uma reunião acalorada onde o gestor, vamos supor, usa a palavra de baixo calão contra o funcionário, ali no momento da emoção, a empresa não tinha como evitar que acontecesse, mas a empresa ela depois ela pode fazer ações, ela pode fazer treinamento com os gestores, ela pode tratar, fazer que a tratativa de relacionamento ela seja mais cautelosa. Então, tudo isso, pessoal, a empresa ela tem que pensar de forma preventiva. A minha maior dificuldade quando eu vou depender cliente a respeito desse assunto é as provas. A empresa ela não faz nada preventivamente. Então, se atentem. Tudo isso que a gente está falando aqui é para preservar a saúde mental do trabalhador no meio de trabalho e para preservar a empresa do seu patrimônio. Porque depois que a conta vem, pessoal, não adianta chorar. Vai ter que pagar. Depois da informatização das documentações do colaborador, ficou muito difícil a gente conseguir reunir documentação retrocedente. Então, se a gente não faz em tempo, retroceder a informação fica registrado. Então, mesmo que a gente tenha a documentação no papel, vamos supor que tenha um laudo. Hoje a gente tem a obrigação de mandar PPP para todos os colaboradores. Então, mesmo que a gente tenha documentação manual, de 2023 para cá, a obrigação se tornou online. Então, é muito difícil a gente fazer retroativamente qualquer coisa que não seja provado que foi feito retroativo. Então, fica também um ponto de atenção, porque produzir documentação com data retroativa ficou praticamente impossível a partir de agora. Então, a partir de certo modo, desses últimos tempos, né? Então, desde 2022, laudos não tem como a gente fazer retroativamente. Por quê? Porque a gente vai enviar no E-Social. Então, E fica aí, lá. Tainá, até eu sei que esse é um assunto, gente, que a gente precisaria de muitas horas, teria que ter muito tempo, é tanta coisa para Muitas. falar. O que acontece? Se eu não me engano, Tainá, você me corrige, quando a gente recebe o atestado médico do funcionário, eu não sei se o envio por E-Social está sendo obrigatório essa informação. Por quê? O que vai acontecer, pessoal? Como que é a fiscalização hoje, os fiscais do trabalho, e eu falo isso porque eu tive um professor de constitucional, que ele é fiscal do trabalho, uma vez ele me mostrou como é que está funcionando. O sistema ele é informatizado. O fiscal ele recebe notificações no e-mail dele das empresas que estão descumprindo, por exemplo, cota de jovem aprendiz. Ela faz o quê? Ela pega a quantidade de funcionários, pega os CBOs dessas funções, e aí ele faz uma conta automática. Ah, tá, essa empresa deveria ter 5 jovens aprendizes, ela tem 4. Automaticamente, a inteligência artificial notifica o fiscal do trabalho, olha, essa empresa aqui, ela está descumprindo. O fiscal do trabalho, ele manda notificação automática para a empresa. O fiscal nem está indo mais na empresa. Da mesma forma, pessoal, com relação por exemplo, dimensionamento de técnica de segurança do trabalho. Você, lá na NR, se eu não me engano, NR5 ou NR4, me puxou a memória, você tem um dimensionamento da quantidade de profissionais de segurança e medicina do trabalho que você tem que ter, conforme o grau de risco da empresa. Então, se você tem mais de 100 funcionários, por exemplo, você precisa ter um técnico de segurança de trabalho lá. O que acontece? A fiscalização, ela vê se aquela empresa que tem mais de 100 funcionários tem um CBO de técnico de trabalho registrado. Se não tem, a fiscalização vai ser automática. O que eu imagino que vai acontecer? Os atestados médicos F, a depender da quantidade, o fiscal do trabalho vai ser notificado. Olha, essa empresa está com muito atestado F. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Esse fiscal vai chamar você, vem cá, você está com tantos Fs de atestados na sua empresa, eu quero saber o que está acontecendo. Me prove o que você está fazendo com relação a isso. Me prove o que você faz para evitar que isso aconteça.
Então, assim, tenham atenção. A fiscalização, pessoal, ela está evoluindo tecnologicamente. Está sendo tudo automático, digitalizado. Não pense você que você vai fugir dessa fiscalização, porque a inteligência artificial está notificando os fiscais a sua inconsistência, o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, só para poder deixar vocês cientes que isso está evoluindo e cada vez mais isso vai ser mais forte. Exatamente. Em agosto do ano passado foi lançado, acho que foi agosto mesmo do ano passado, foi lançado o DET, que é o Domicílio Trabalhista Eletrônico. É por lá que está vindo 90% das fiscalizações, porque por lá o fiscal consegue atingir 200 empresas em um mês. Coisa que, pessoalmente, a gente nem tem fiscal suficiente para isso. Temos alguns conhecidos dentro da Delegacia do Trabalho, então não tem fiscal, mas ele tem meta de fiscalização, e agora é via DET. O que a gente tem que minimizar é porque o fiscal, a hora que ele sai do online para ir para o presencial, ele não vai mais buscar a documentação que ele está te pedindo ali no online, não. Ele vai buscar tudo. Então, já presenciamos algumas fiscalizações aqui, e recentes, por sinal, que o fiscal pediu foto de placa de sinalização e certificado de treinamentos básicos. E a empresa atrasou a entrega, o fiscal já ficou com ponto de atenção, o fiscal pediu mais algumas coisas, eles atrasaram a entrega por 2 vezes, estava tudo lá, mas atrasou a entrega, e o fiscal foi para dentro da empresa. Saiu de lá com 5 autuações e derrubar, o doutor melhor que eu sabe disso, derrubar a autuação do trabalho é muito complexa. Então, a gente tem um trabalho gigantesco aí de reunião de documentos, e aí eles vão retroagir o tanto que eles quiserem. E quanto mais eles retroagem pedindo documentação, mais difícil fica para a gente reunir documentação. Por quê? Porque teve uma época que a gente não precisava, ou não fazia. Precisar sempre precisou, mas não fazia a reunião de documentos e tal. Então, pensa, assim, eu tive empresas fiscalizadas aqui que o fiscal pediu o documento de 2018. Então, assim, é super complexo para a gente reunir essa documentação. Então, o que a gente tem que fazer? É trabalhar tipo seguro de carro, né? A gente vai trabalhar para que não exista, para que não venha a ter. Estamos livres? Não estamos, mas o máximo que a gente puder trabalhar para que não sejamos fiscalizados e deixar a documentação ok. O doutor pontuou sobre atestados. A questão do atestado hoje, ele é feito em folha. Então, automaticamente, ele cai para a área de segurança do trabalho quando o departamento, o DP ou a contabilidade faz o fechamento da folha daqueles atestados. Então, ele cai para nós automático. Então, hoje, eu não tenho mais obrigação de SST de ir lá e lançar. Então, até 2022, a gente lançava manualmente dentro do SST os atestados junto com a folha. Então, eram ambientes separados. Hoje já estão automatizados. O que é o problema disso? Isso dificulta para nós, da área de segurança do trabalho, saber o que é o motivo. Eu só vejo o afastamento. O E-Social não me diz o motivo. Então, se a empresa não transfere para nós também os motivacionais para a gente trabalhar junto aí, o que deve ser feito, e é um serviço 4 mãos, né? A empresa, jurídico, contábil, folha, tudo gestão, tudo trabalha em conjunto para que chegue num denominador comum que minimize os impactos disso, né? Vamos passando aqui, que senão a gente tem 50 horas aí para falar sobre psicossocial, né, doutor? Então, vamos lá. O que a gente entende por risco psicossocial? Tudo que pode afetar a saúde mental do funcionário é um risco psicossocial. Mas o que, por exemplo, pode nos ajudar a trabalhar para a gente entender se o nosso negócio, se a nossa empresa, ela é passível de ter risco psicossocial ou não? Então, o que a gente tem que trabalhar aí? Estresse, assédio moral, assédio sexual, violência no trabalho. Nossa, mas aí ninguém bate ninguém aqui, mas às vezes a violência é verbal. Ah, você não sabe fazer nada, você é um burro. Tem hora da vontade, mas não pode falar isso para o funcionário. Então, a gente sabe que a gente vai ter que aprender, a gente está na gestão também, aprender a lidar com a dificuldade. Por quê? Porque a gente tem visto também, e isso é bem interessante, que a gente tem visto os oportunistas querendo trabalhar em cima da psicossocial
para poder desestruturar a empresa e ter algum benefício em cima dela. Então, isso a gente tem que ter o feeling de verificar, de sacar aí quando é que a gente está tendo um oportunista tentando passar. Por quê? Porque eles têm acesso a funcionários, principalmente em grandes escalas, que tem muito chão de fábrica. Os funcionários, eu sempre digo isso, os funcionários são suscetíveis a informações. Então, é TikTok, é o vizinho que entrou na justiça e ganhou dinheiro e eu estou precisando de dinheiro, então meu caso enquadra, eu vou entrar na justiça também. E hoje não, graças a Deus, os juízes têm dado muito o reverso, né? É imputada a pessoa que entra na justiça o ônus também. Até pouco tempo a gente só via o empregador levando pancada. Mas hoje a gente tem visto muito o reverso. Mas o que a gente tem que cuidar? Cuidar também dos nossos gestores para que eles saibam lidar com isso aí, para a gente não perder a paciência, não perder a linha e não chegar na violência verbal, e às vezes até na física mesmo, né? Tainá, se me permite, o que acontece? Gente, 70%, isso é estatística, tá? 70% das demandas judiciais está relacionada diretamente ao gestor. Tá? Então, o que acontece? Você tem gestores que causam a incentivação para que esse profissional busque a justiça. Depois da regulamentação do burnout, que é o quê? Que é considerado agora, foi considerada pelo CID-11, uma doença ocupacional. Você tem várias situações que tentam vincular ao burnout. E o que a empresa precisa fazer, gente? Precisa, primeiro, de ter uma orientação especializada a respeito disso. Aqui, os clientes da Love sempre ligam para o pessoal do departamento pessoal e, às vezes, eles direcionam para mim. Quando o profissional ele vai no médico, infelizmente, a gente tem algumas situações que o funcionário ele chega. Gente, entendam, alguns profissionais isso acontece, tá? Tem os que de fato têm um problema de saúde e tem os artistas da Globo, tá? Eles chegam na frente do médico, começam a chorar e falam. E, infelizmente, a análise do médico ali, nessa questão mental, ela é clínica. Não tem exame para poder identificar se ele está passando por esse transtorno ou não. Em muitos dos casos, o médico ele afasta esse profissional por 14 dias. E por que ele afasta por 14 dias? E passa algumas medicações? Porque se afastar mais do que 14 dias, por mais do que 15 dias, ele vai para a Previdência Social. Então, pessoal, o que a empresa precisa fazer? Mecanismos de dificultar esse afastamento do ambiente de trabalho, talvez por uma falsa saúde mental que não está relacionada ao ambiente de trabalho. Então, se você pegar muitos profissionais seus nos últimos 60 dias e contar os atestados F, você vai ver que você já poderia ter afastado esse profissional pela Previdência. A primeira vez que você afastar esse profissional para a Previdência, que ele recebeu um salário reduzido e demorar a receber o salário, tenha certeza que esse profissional ele não vai mais ficar te entregando um atestado F. Você vai diminuir isso. Então, você tem que criar mecanismos de lutar contra o sistema. Então, muitos atestados realmente precisam ter atenção, precisam ter tratamento, mas muitos atestados é oportunismo. E por que eu falo isso? Porque eu vejo isso diariamente, não só como gestor da área de pessoal, mas como advogado. Porque você vai analisar os últimos atestados que tem relação, alegação de relação com a saúde mental do ambiente de trabalho, você vê que a pessoa se afastou por 5 dias lá em janeiro. Se passa 40 dias, ele apresenta outro F. Gente, olha o lapso de tempo. Então, assim, a pessoa que está passando algum transtorno no ambiente de trabalho, isso vai ser imediato, isso vai ser recorrente. Só que o que o profissional faz? Ele pega atestados em situações convenientes a ele. Então, a empresa precisa tomar cuidado, precisa ficar atenta a isso, precisa fazer barreiras para que evitar que ela tenha um prejuízo dentro do seu chão de fábrica que pode ser evitado. Evitando como? Trazer a segurança da medicina do trabalho junto para a instituição para fazer análise. Estou na dúvida? Gente, caminha para o médico do trabalho. Entendeu? Pede auxílio ao especialista. Exatamente, e é uma situação que eu tenho vivido aqui todos os dias,
é a recorrência de atestados por saúde mental, porque não é medida, é igual dor. O médico não tem como medir, então ele vai dar um atestado ali de 5 a 10 dias ali para o funcionário recuperar, porque não tem como ele falar que tá ou que não tá. Por que ele também não está passando dos 15 dias, doutor? Porque ele precisa laudar. E como que o profissional da saúde mental vai laudar uma coisa que ele ainda não tem conhecimento? Então fica bem complexo para ele, até para nós aqui, até é um bom ponto de atenção, nós não conseguimos enviar um CAT de saúde mental sem um laudo, porque não é como um CAT de acidente. Você vai lá, coloca o local, a hora, o agravante, o membro que machucou e encerra o CAT ali. O de saúde mental é um livro. E a gente vai ter que preencher o quê, o porquê, o como, quando, qual o tempo de afastamento, por que afastou, CID de tudo quanto é. Então, assim, e a gente pede um ponto de atenção também no profissional que está laudando os atestados. Por quê? Porque atestado psiquiátrico, quem lauda é psiquiatra. Psicólogo, ele trata, ele não lauda. Então, o funcionário que está com problema de saúde mental precisa do atestado psiquiátrico, psicológico, não tem como nem lançar. Por quê? Porque o E-Social, para lançar o CAT, precisa de um CRM. Eu não lanço com CRP. Então, quem lauda psicossocial é psiquiatra. O psicólogo ele pode nos ajudar no levantamento para fazer a avaliação, mas o funcionário está doente, psiquiatra. E eu tenho recebido inúmeros atestados de psicólogo afastando funcionário com CID de burnout. E aí a gente está devolvendo para o funcionário procurar o psiquiatra para laudar, porque senão não tem como a gente seguir com isso. E posso fazer até uma questão, gente, de prevenção para vocês, empresas? Acho que um mês atrás, mais ou menos, o pessoal do departamento pessoal da LOB me mandou um ASO emitido por um médico do trabalho, aonde ele fez um laudo psiquiátrico, mas sim, mas extenso, foi uma folha inteira, falando todas as enfermidades psiquiátricas que poderiam existir, né? Era um médico do trabalho muito novo, e me mandaram, doutor, e agora, o que a gente faz? Falei, pelo amor de Deus, ele laudou até mais que um psiquiatra. O psiquiatra, ele escreve 3 linhas. O médico do trabalho escreveu uma página inteira. A gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, quando a gente vai escolher a nossa assessoria de segurança e medicina do trabalho, porque ao invés de ajudar, eles podem atrapalhar. Então, quando você receber, principalmente do seu médico do trabalho, alguma questão relacionada à saúde mental, procure ter um canal aberto para poder você entender se aquilo está relacionado ao trabalho ou não, e que esse médico do trabalho ele possa te auxiliar a entender se isso não tem relação com o ambiente de trabalho, para que você registre isso, para que você tente meios de tirar o nexo causal da empresa. Porque se você tem um documento médico relatando, olha, essa pessoa está sofrendo de ansiedade, ela precisa ser afastada. A partir do momento que você recebe um atestado nesse sentido, com relação a um indício de saúde mental, procure entender, gente, com um profissional, se isso tem relação com o meio de trabalho ou não. Tem como você relatar para mim quais são as vinculações dessa ansiedade, se tem relação com o meio de trabalho ou não? A gente sabe que tem a ética profissional, que ele não pode se aprofundar, o médico. Mas ele tem meios de identificar, gente, se isso está relacionado ao meio de trabalho ou não. Você recebeu um atestado médico por ansiedade. Chame esse profissional, esse profissional que entregou o atestado, faça um feedback para ele, com ele, registre. Como é que está o ambiente de trabalho? Você está gostando de trabalhar aqui? Tem como você descrever isso para mim? Tem algum ponto de melhoria que você gostaria que acontecesse? Você tem alguma questão que você entende que você vai ter um documento onde o profissional vai falar, não, o ambiente de trabalho ele é harmonioso, eu gosto de trabalhar aqui, eu agradeço muito, você vai ter um feedback. Então, amanhã ou depois, se esse profissional entrar na justiça contra a empresa,
alegar que sofreu algum tipo de impacto mental no ambiente de trabalho, você tem documentação, excelência, não pode ser isso, isso não é verdade. Pode ser que ele tenha um problema pessoal que está trazendo esse transtorno para ele, mas no ambiente de trabalho, não. Aqui o feedback, aqui, ó. Ele Eu relata que estou é um com ambiente dois, saudável. eu tô com dois exemplos aqui, doutor, que encaixa muito bem no que o senhor está falando. Um, o oportunista. Nós atendemos uma empresa aqui que uma funcionária alegou que ela tinha sido agredida pelo funcionário. A empresa automaticamente afastou os dois funcionários, advertiu que supostamente tinha sofrido tinha feito a agressão, depois sentaram, foram revisar tudo que aconteceu e descobriram pelas filmagens que não houve agressão. E aí mandaram a funcionária para cá para a gente fazer uma avaliação, porque eles queriam fazer o desligamento da funcionária, mas eles queriam entender por que ela simulou essa agressão. E aí sugeri a gente fazer a avaliação psicossocial, quem faz atendimento aqui com a gente é psiquiatra, então nossa médica do trabalho é psiquiatra. Então a gente foi fazer a avaliação psiquiátrica na funcionária, a avaliação psicossocial. Na avaliação, a gente identificou que a funcionária era bipolar há muitos anos. E ela decidiu que ela não ia mais tomar o remédio por conta própria, porque ela queria mostrar para si mesma que ela era autossuficiente, que ela não precisava de medicamento para viver. Automaticamente, ela começou a ter muito problema psiquiátrico com isso. E chegou ao ponto dela ameaçar os gestores da empresa de suicídio, o povo sair de madrugada correndo atrás da casa da mulher com medo. Então, a gente descobriu a causa, então a gente consegue identificar que ela já tinha uma doença pré-existente, a gente orientou ela a voltar a tomar medicação e encaminhamos ela psiquiátrica para o psiquiatra, porque para ele colocar isso em documento para a empresa, porque a empresa estava ali assumindo uma culpa e ia ser processada, porque ela já estava em busca de advogados, por agressão. E no final das contas, não houve agressão e houve uma funcionária omissa com a própria saúde. Então, a saúde do colaborador é responsabilidade da empresa dentro da empresa, mas ele também tem que saber que a responsabilidade dele é a saúde dele. Então, a empresa não é obrigada a saber que o funcionário está doente. Então, tive um segundo caso aqui, que é o oportunista, que ele levantou da empresa pequena, ele levantou e falou, vou embora. E aí o dono já estava descontente e tal, não, eu não quero mais esse funcionário aqui, ligou para a contabilidade, fez a rescisão, o rapaz assinou a rescisão e foi embora. No dia seguinte, ele foi ao psiquiatra, pegou um atestado sem prazo definido, então ad eterno atestado, e voltou aqui para fazer o exame de demissional. Quando ele chegou aqui com um atestado, a gente automaticamente recuou e deu inapto, porque ele não podia ser mandado embora, eu estou com o atestado em mãos. Aí entramos em contato com a empresa, falando, olha, seu funcionário pode ser mandado embora e tal. Ela falou, não, mas peraí, ele assinou a rescisão no dia 6. No dia 7 ele foi ao médico. Então, ele já estava em tratamento há anos, mas a empresa não sabia. Por quê? Porque ele escondeu da empresa que ele tinha um problema psiquiátrico para ser contratado. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. E aí, na hora de entregar o atestado, a gente verificou que, de fato, aí a empresa mandou para nós a rescisão, a gente anexou a rescisão ao ASO dele e mandamos ele voltar aqui para reavaliar. E aí ele ficou enraivecido, assim, possesso dentro do consultório. Por quê? Porque ele foi no dia errado no médico. E aí você vê que ele queria a oportunidade do psicossocial para poder escorar o resto da vida na empresa, porque o atestado dele não tinha tempo definido. E isso é uma preocupação. Então, a empresa também não tem como saber que o funcionário está doente se o funcionário não demonstrar isso. E isso é bem interessante, por quê? Porque às vezes você está com um funcionário ali para ser demitido e do nada ele aparece com um atestado. Então, não tem como saber se o funcionário está doente, se ele não demonstrar isso para você. E a saúde mental é silenciosa. E assim, gente, olha só como vocês acabam adquirindo informação com qualidade. Aqui a gente dá exemplos práticos para vocês aí na empresa. É tão complicada essa questão, gente, que vocês têm que tomar cuidado, porque, infelizmente,
o trabalhador ele vai procurar a justiça e a reforma trabalhista ela até trouxe algumas barreiras do profissional ficar entrando na justiça sem ter motivo. Mas veio ali uma decisão constitucional e falou, não, profissional que apresentar uma declaração de hipossuficiência, ele pode entrar na justiça. Ou seja, abriu a porteira. Então, o que acontece? Todo mundo entra na justiça pedindo e não tem consequências. E aí, eu vou pedir, quando eu entro com o processo, eu vou pedir 10 coisas. A empresa, ela tem que estar preparada para se defender das 10 coisas. Porque se ela, às vezes ela até faz, mas se ela não consegue se defender, ela é penalizada, porque é a inversão do ônus da prova. Eu tive uma situação, há uns 3 meses atrás, uma grande empresa, que a gente foi para a audiência de instrução e tinha uma situação de assédio no ambiente de trabalho. A empresa levou, gente, uma testemunha, e essa testemunha mentiu descaradamente. Vejam só, a testemunha da empresa mentiu descaradamente. Eu tava pela parte reclamante dessa situação. E aí, o que aconteceu? A reclamante alegou que tinha sofrido um castigo. O que aconteceu? Por que eu vou dar esse exemplo para vocês, para que vocês não façam? Tá? Eu estava advogando para reclamante. A empresa pegou um gestor, pegou a funcionária e colocou ela para trabalhar em frente a ele, como se fosse um castigo. E aí a testemunha da empresa se atrapalhou toda, porque eu comecei a fazer perguntas para ela, que ela foi no intuito de mentir, mas aí ela se atrapalhou toda e pegou e alegou. Não, eu não sei dizer, mas eu sei que acontecia reuniões que a empresa fazia cobranças coletivamente, inclusive citava nomes. E aí o juiz presumiu que essa situação do castigo vexatória foi real. E aí condenou a empresa a R$ 5.000. Eu entrei com recurso porque eu quero R$ 30.000. E a probabilidade de eu ter um aumento desses danos morais é muito alta. Por culpa de quem? Do gestor. Porque ele transformou o ambiente de trabalho hostil para aquela trabalhadora e automaticamente isso gerou um transtorno mental. E isso tem uma reparação de dano moral. Então, gente, isso acontece muito, tá? Empresas, principalmente, coloquem isso como um parâmetro de atenção para vocês, porque melhor prevenir, melhor garantir e fazer ações preventivas do que pagar a conta depois. Aí a gente vem aqui nos exemplos do causador, né? Dos riscos psicossociais. Então, isso é um assédio moral, que é situações humilhantes, constrangedoras, às vezes prolonga. A gente viu na mídia aí agora a questão da Cacau Show, acho que foi Cacau Show, Brasil, eu acho que é Cacau Show, que faz o pessoal ir lá para participar de eventos ritualísticos e tal. É claro isso aí que vai dar processo de tudo quanto é lado, porque a empresa, o mesmo com o consentimento do funcionário atualmente, depois quando o funcionário sai, é que o negócio bagunça. Gente, é muito sério isso. Eu fui procurado por uma reclamante, queria processar a empresa. Ela tem a religião Umbanda, né? A empresa obrigava todo mundo na sexta-feira a se reunir para rezar. E ela se recusava, porque a religião dela ela não concordava. E a empresa começou a perseguir ela por esse fator. Gente, isso gerou um transtorno mental nela. Por quê? É o ambiente do trabalho protegido. A questão psicossocial que tem que ser trabalhada na empresa para resguardar a saúde mental. Intolerância religiosa, preconceito, discriminação, tudo isso, gente, pode gerar uma questão mental no trabalhador no ambiente de trabalho e pode gerar uma doença ocupacional. Então, empresas, muito cuidado com as suas tratativas. Ah, mas está cheio de milindre, pisando em ovos. Gente, infelizmente, a legislação trabalhista ela é dessa forma. Ela, quando é usada da forma correta, o empregador ele está tranquilo, ele coloca a CLT debaixo do braço dele e vai se defender que ele vai obter êxito.
Agora, quando ele não toma as medidas necessárias, não tem o que fazer. A nossa função social, que rege a empresa, ela tem uma função social. O que é função social? Ela não está vinculada somente à operação da atividade. A empresa tem que trazer um ambiente saudável, em toda a sua plenitude, a função social. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, é algo que pode bater a sua porta a qualquer momento. E eu espero que você esteja preparado para se defender. Exatamente. Então, assédio sexual é constrangedor do assédio sexual, normal. Todo mundo sabe exatamente que importunação por WhatsApp também é assédio sexual. A violência não é só física. Então, o excesso de estresse, metas e tal. Ai, mas a gente não vai poder mais cobrar meta? Claro que pode. É só saber conduzir. Tudo é condução dentro do ambiente de trabalho. Tainá, Aqui nós. você vai falando, minha cabeça aqui vai explodindo. É porque, assim, é tanta informação, gente, que depois a gente tem que marcar com mais tempo. Eu recebi esses dias uma questão de assédio sexual no ambiente de trabalho. Olha, para vocês verem, empresas, exemplo para vocês, fiquem atentos a isso. O que acontecia? Um gestor, ele chegava todos os dias numa sala, tinha lá 5 funcionários. Ele ia lá, bom dia, de longe, e uma funcionária específica, ele ia lá e abraçava e beijava todos os dias. Essa funcionária, ela não era recíproca. Todos os dias, de maneira reiterada, ele não fazia a mesma tratativa com as outras. Gente, não é que significa que um abraço vai ser considerado assédio. Não significa que pequenas atitudes é considerado assédio. É atitude reiterada de forma não consensual que vai gerar o assédio sexual. Vejam bem, esse gestor, ele ia ele abraçava e ela não retribuía, enquanto nas outras ele não fazia isso. Essa funcionária se sentiu tão constrangida e ela entrou pedindo indenização por danos morais e alegou depressão por esse sentido. Por quê? Por esse acontecimento. Aí vocês imaginam o seguinte, na audiência, quem que era as testemunhas da empresa? Eram as pessoas que conviviam. Eu perguntei, ele fazia esse mesmo cumprimento para vocês? Não. Ele fazia isso somente para reclamantes? Sim. Todos os dias acontecia isso? Sim. Resultado: empresa condenada. Observe o ambiente de trabalho de vocês. Essa funcionária ela entrou em depressão por isso e queria doença ocupacional. Ele é um processo que saiu sentença, entrou com recurso, ele ainda está em percurso, mas olha a gravidade que a empresa tem de ter que indenizar e reconhecer doença ocupacional e pagar a estabilidade dessa profissional. Então, assim, se foi falando, Tainá, daí desculpa eu prolongar, mas porque é tanto Não, exemplo, é é tanta coisa que isso. acontece, que eu quero que E as empresas que estão nos assistindo, os empregadores, os clientes da lobby, observem e não deixem isso acontecer no ambiente de trabalho. eu estou com um caso aqui de uma parceira nossa, uma empresa que entrou para a gente tem pouco tempo, então eu conheço a empresa por nome, mas conheço pouco internamente da empresa, que eu estou com a funcionária que me contratou com burnout, e aí ela me ligou pedindo orientação sobre o CAT, e eu falei, não, me manda aí que eu vou mandar para você que chegou a testar dentro da menina. Liguei para ela de volta, falei, me conta o que foi. E o problema a gente acha que é tão raso, mas afetou tanto o emocional dela que é muito significativo a gente pôr de exemplo. Ela está com burnout porque tem um dos gestores que, para intimidar, ela abraça ela. É intimidação, não é oportunação sexual, mas para intimidar. Então, toda vez que ele dá uma abraçadinha nela assim, e ela já pediu para não pegar nela, e ele insiste em pegar nela. E aí ela já pediu para a gestora que não deixe. Hoje ela conta isso chorando, em prantos. Por quê? Porque isso já está causando gatilhos na coitada da menina. E aí a gente chega num ponto muito complexo, porque, nossa, mas é só um toque. Mas às vezes já afetou tanto o psicológico do funcionário, que é uma coisa boba, simples, mas ela já estava no nível de estresse elevado, no nível de cobrança elevado. E aí ele já sabe onde é o gatilho. Então, toda vez que ele quer humilhar, cobrar ou alguma coisa com ela, ele vai encosta nela. Então hoje ela fica trancada no trabalho, ela ama o trabalho dela,
mas ela fica trancada numa sala. Agora cogitaram ela de home office um tempo. Por quê? Para ela não ter contato com os dois para saber se melhora. Olha o tanto que é complicado. E você, empresário que está assistindo a gente, observe o quantos exemplos a gente deu. Eu estou com outro exemplo aqui. Eu estava defendendo uma empresa. E o que acontece? O gestor pegou, me desculpem a literalidade da palavra, mas o gestor mandou um áudio para a funcionária falando assim: que desgraça, você não resolve o que eu estou te pedindo. Mandou um áudio no WhatsApp. Tá? Eu estava defendendo a empresa. Essa colaboradora alegou que esse cara ele era agressivo, ele agressou, ele alegou que esse cara ele alegou tanta coisa. Eu até acho que tudo que ela falou, na literalidade, não era verdade. Mas pensa um juiz ouvindo um áudio desse gestor para essa funcionária com essa palavra. O magistrado ele vai presumir que tudo que ela está falando é verdade, porque a empresa não poderia comprovar o contrário. Eu estou falando, esse é um caso real, eu estava defendendo a empresa. Quando eu analisei o processo, os áudios, falei, gente, vamos fazer acordo? Resultado, R$ 30.000 de prejuízo. Por causa de quem? Do gestor. Por quê? Era uma ação de R$ 200.000. As provas que ela juntou foi a empresa que produziu. Então, empresário, muito cuidado, não deixe isso acontecer no seu ambiente de trabalho. Fiscalizem atitudes dos gestores. Lembra que eu falei que 70% acontece em decorrência do gestor? Tudo isso que a Tainá está falando aí está envolvido aquilo que eu falei. É gestor, é o gestor que vai fazer a empresa ter prejuízo. Então, a saúde mental, gente, ela é amplo. Ela não se pode ser tratada como algo subjetivo. Está acontecendo, processos estão acontecendo, informações estão chegando às pessoas de maneira mais rápida e automaticamente isso gera consequência para as empresas. Exatamente. Aqui a gente colocou alguns exemplos também, a gente já deu um monte também, mas de exemplos que podem agravar os riscos psicossociais. Então, trabalho fragmentado, falta de comunicação aqui, ó, conteúdo do trabalho, falta de comunicação, você não deixar claro para o seu funcionário o que são as obrigações deles, e aí a gente tem a ordem de serviço, que deixa claro qual que é a sua função, qual que é a sua obrigação, que para o funcionário ter aquilo delimitado, descrito, assinado, comprovado, que ele sabe, que ele é ciente daquilo que é as obrigações dele. Então, essa falta de clareza acaba também sendo um problema. Horários inflexíveis, então, uma coisa é a gente negociar com o funcionário para que ele Você está falando a aumente a definição do carga. burnout, né, Tainá? Oi? Está falando a definição do burnout aí, né? Sim, sim. Aqui tudo potencializa para virar um risco psicossocial. Então, horários inflexíveis, muita carga horária excessiva fora de horário, sem a concordância do funcionário. Às vezes ele até concorda porque precisa do emprego, mas esse em excesso, aquilo que deveria ser um de vez em quando, né? E aí se torna um natural, uma Eu coisa recebo diária. muita pergunta, é o seguinte, eu recebo muito, doutor, eu posso obrigar o funcionário a fazer hora extra? Eu recebo muitas perguntas. Gente, tem a forma legal de você cobrar, de você exigir essa hora extra, mas é de uma forma legal, você precisa de orientação jurídica para você não cair nisso que a Tainá está falando, viu? Isso é muito sério. Exato. A questão é tão milindre, qualquer coisinha, o funcionário ele acha que ele está sofrendo algum tipo desses aspectos que a Tainá falou. Então, tem que ter muito cuidado, leve isso muito a sério. Tenham uma assessoria de segurança e medicina do trabalho muito bem estruturada para vocês não cair em risco, não cair em prejuízo. Exatamente. Cultura organizacional bem definida, cada um com a sua função bem estruturada, políticas internas. A política interna ajuda você a cobrar. Então, se você tem desenhado um prazo para entregar o atestado, se você tem desenhado a forma de condução de como você vai receber o atestado, eu tenho uma empresa aqui que recebeu o atestado sem data, sem papel timbrado, meio que um papel de pão. Então, a gente lá tem uma política muito bem desenhada. Então, lá a gente conseguiu reverter, devolver o atestado para quem pediu.
Um ponto de atenção muito grande, atestados públicos, municipais, nem todos têm obrigação de vir com o carimbo do médico. Descobri semana passada, uma das nossas médicas aqui, ela atende numa UPA e chegou um atestado para mim que o dono da empresa pediu para eu ajudar a correr atrás para saber a veracidade do atestado. A empresa tem total autonomia e permissão legal para fazer isso, mas tome cuidado na recepção deste atestado. Então, nós pegamos um atestado sem o carimbo do médico, muito ruim, e aí eu pedi para ela me ajudar a validar, e o atestado era real, e a funcionária, sendo pressionada pela empresa, por conta da veracidade do atestado, ela foi na calada, de volta na UPA, e pegou uma via carimbada e assinada, e estava com ela sem a empresa saber. Então, a gente abriu um protocolo na prefeitura, tem que abrir um SEI, tem que ir lá no passo para abrir, é muito complicado para abrir. Vamos marcar o webinar só para falar de atestado, porque isso rende. De atestado, exatamente, tem muito material. Assim, o que a empresa leva de prejuízo, o que a empresa deixa de aplicar a justa causa por falta de conhecimento, merece um webinar para a gente falar só sobre isso. Né? Sobre atestado, pessoal, então... Só até aproveitando a deixa do Dr. Ricardo aí, a gente está com um tempinho um pouquinho já passando da hora, e aí, se for o caso, a gente até realmente faz um segundo webinar, a gente estende o tema. Eu queria pedir para vocês só dar uma aceleradinha aí, que possivelmente o pessoal também tem outros compromissos. Se deixar, eu falo 24 horas seguidas, viu, Tainá? Tem que... Nossa, é muito assunto. É um assunto muito estendido. Eu vou dar só uma pincelada aqui bem rápida aqui em algumas obrigações para a gente encerrar e fazer um segundo momento. Obrigações de segurança do trabalho. Toda empresa com funcionário registrado, independente da categoria, hoje tem obrigação de programas e envio de documentos. Até 2023, algumas categorias tinham algumas isenções, tipo LTCAT, que pelo risco mínimo era validado e verificado que não precisava de fazer alguns documentos, porém, com a entrada do PPP eletrônico, toda empresa precisa enviar para todo colaborador. Então, tem um funcionário registrado, pode ser MEI, pode ser simples, pode ser qualquer categoria. Ela tem obrigação de fazer documental, tá? Então, MEI, MF, PPP, tudo tem obrigação, não tem mais categoria. Hoje, todo mundo tem que fazer tudo, e com o psicossocial ainda agravou um pouco mais essa questão documental. O que a gente precisa implementar aí? Então, o PGR, a gente precisa de fazer o PGR, então quem não tem documentação ou que ela esteja vencida, precisa atualizar para colocar o risco pré-existente. Sem o PGR não tem como a gente fazer o GRO, então precisa do PGR, precisa fazer o PGR, precisa fazer a medição para depois a gente chegar nas medidas preventivas. Então, sem as documentações, a gente não consegue fazer medição, que não consegue fazer medidas preventivas, tá? Aqui a participação dos colaboradores, a responsabilidade é da empresa, mas também tem que ser para todo mundo. Então, a empresa não fica só com a carga pesada. Hoje, a gente consegue transferir também a obrigação, o funcionário tem obrigação de fazer. Como que ele tem obrigação de fazer? Então, se a empresa tem um risco maior, e você fornece o EPI, a obrigação também do funcionário é a utilização dele. Então, as medidas de prevenção que forem aplicadas, elas são aplicadas para ele ter que cumprir. Não adianta nada você fazer toda a medida preventiva se o funcionário não cumpre. E se ele não cumpre, ele tem que ser responsabilizado por não cumprir, porque ele coloca tanto a empresa em risco como a vida dos outros colaboradores, né? Vou dar uma acelerada aqui. Dá uma acelerada que a organização... Dá uma acelerada aí. Aqui o que acontece que Não queria pressionar, não, mas parece que tem 2 minutos para você conseguir encerrar tudo, Tainá. Nossa, gente, é muito assunto. Só aqui nessa última parte, que é o que acontece se a empresa não implementar. Aí a gente brinca muito, porque embargos, interdição, já tive empresa fechada
por mais de 45 dias por conta de documentação faltosa e foi denúncia de funcionário. Então, além de tudo isso, o funcionário pode muito bem ir lá no Ministério Público do Trabalho e te denunciar. E simplesmente o judiciário ele não pode receber uma denúncia e ficar de olhos fechados. Então, ele vai ir lá na sua empresa, vai até a certeza. Verifique, eu já vi procurador pessoalmente indo na empresa verificar se tinha água nas torneiras, né? Então, eles vão... Mas já teve caso que o procurador não se identificou, viu? O procurador ficou andando na empresa toda e depois chamou o responsável, sou procurador do trabalho, porque a fiscalização do Ministério do Trabalho e da Procuradoria do Trabalho é poder de polícia, então eles têm livre acesso. Viu? Então, isso aí é algo que pode acontecer, viu, gente? Já aconteceu, já fui chamado, o empresário me chamou, esse cara tá andando aqui, ele se identificou com... Eu falei, gente, não pode fazer nada, tem que deixar. Tem que deixar, e o fato do procurador poder ir é muito complexo, e eu conheço várias que levantam da cadeira e vão mesmo, e ficam na sua cola pelo menos uns 2, 3 anos querendo que se assine um TAC. E o TAC é complexo e perigoso, porque se você descumprir uma vírgula dele, é multa diária. Então, a gente não quer isso. Então, multas administrativas, que são as atuações, pode te autuar. E se você não corrigir, mesmo sendo autuado, aí pode vir embargos, processos, interdições, responsabilizações. A parte criminal é quando chega numa parte, no envio de CAT, dependendo da gravidade dele, é bem complexo, porque aí você já pode até ser criminalizado, e o empregador, ele tem responsabilidade civil, né? Então, dependendo do que acontece dentro da empresa, o risco é bem maior. Então, por fim, essa é uma pincelada, né, de 2 horas aí do que a gente pode trabalhar inicialmente na NR1. Espero que tenha sido esclarecedor, nossos exemplos práticos vividos no dia a dia aqui, gente, e esses são diariamente. O doutor também tem vivido muita coisa legal aí que traz para a gente de exemplo, para a gente poder trabalhar e corrigir para que não tenhamos problemas futuros. Gente, só finalizando, o que acontece? Processos, situações de fiscalização sempre vão existir contra a sua empresa. O que você precisa estar preparado para demonstrar que você toma todos os cuidados, você precisa estar preparado para apresentar a defesa. Aqui na LOB, quando os clientes procuram esse tipo de assistência, quando a gente é questionado, a primeira orientação nossa é fazer de forma preventiva. A prevenção ainda é o melhor remédio, a orientação, a informação ainda é o melhor remédio. Então, para concluir, eu quero agradecer aquelas pessoas que tiveram esse tempo aqui com a gente e dizer que estamos aqui à disposição para dúvidas, se tiver alguma questão que não foi possível esclarecer, estamos à disposição. É um assunto que envolve muita polêmica e é importante que você tenha um senso crítico, que você analise, olhe para dentro da sua empresa e se pergunte, se eu tiver um processo hoje, eu tenho elementos de defesa? Eu já fiz palestras, eu já fiz uma comissão, eu tenho possibilidade de demonstrar que minha empresa é um ambiente saudável? Faça essa reflexão, olhe para dentro do seu negócio e assim você vai ter uma ciência se isso pode gerar para você um prejuízo ou não. Então, agradeço a atenção de vocês, encerro aqui a minha participação e muito obrigado. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês, e nós nos colocamos à disposição também para dúvidas, se quiser que a gente senta para conversar, para esclarecer um pouco mais, nós também nos colocamos à disposição aqui da Agero. Pessoal, antes da gente encerrar, eu queria só levantar algumas dúvidas aqui também, de alguns clientes que não puderam participar, mas deixaram algumas perguntas. A Tatiele até chegou aqui no chat a falar sobre o levantamento feito pelo psicólogo. Ele é feito de forma individual? O Dr. Reinaldo chegou a introduzir essa pergunta. Eu queria saber se tem mais algum complemento a essa pergunta que foi feita, da Tatiele. Levantamento individual. Se todo mundo passar ileso no levantamento, supondo aí que a gente tem 20 funcionários e no levantamento individual ninguém ficou preso na psicossocial. Então, a gente vai a colocar algumas medidas internas. Agora, se teve risco
Alguém teve positivo no psicossocial, aí a gente faz o levantamento departamental, aí a gente vai para ação dentro da empresa. Legal. Como a gente tem mapeado e documentado os riscos psicossociais dentro do PGE, existe espaço para melhorar esse processo? Foi uma das perguntas que mandaram para a gente também. Então, a gente está colocando hoje como risco pré-existente. Não estamos colocando que a empresa possui ou não possui. É assim como o ergonômico, a gente está colocando lá que existe a possibilidade de ter pronto. Por quê? Porque a gente não está implementando. Enquanto não fizer levantamento, não tem como saber se a empresa tem ou não risco, se ela precisa ou não de implementar qualquer ação que seja. Então, a gente só coloca o pré-existente. Daí a gente vai fazendo os levantamentos e é por isso que a gente está batendo muito nessa tecla de que a gente tem um ano aí para poder pôr em ordem, porque é um levantamento lento, né? Ótimo. A outra pergunta é: quais fatores do nosso ambiente de trabalho pode estar contribuindo aí para o aumento do estresse ou outros riscos psicossociais, né? A gente falando aí de cultura organizacional, metas, comunicação, etc. Doutor, quer responder? Eu posso seguir aqui. Gente, seguinte, tem trabalhador que levanta e já coloca a culpa do mundo no ambiente de trabalho dele. Então, são multifatores que a empresa ela precisa analisar. Primeiro, gestão. Aquilo pode contribuir diretamente para a saúde mental. A questão da forma da comunicação. Eu imagino que toda empresa não tem problema com comunicação, né? Eu acho que isso não é uma questão universal, né? Temos profissionais hoje, gente, nas empresas só para comunicação, só para vocês terem ideia, né? A comunicação assertiva, de forma mais cordial, tudo isso envolve riscos no ambiente de trabalho. Você ter ali, talvez, profissionais que estão recebendo cobranças excessivas, profissionais que talvez estão em uma situação paradigma a outra, mas com a cobrança personalizada. Tem vários fatores. A empresa ela não tem como se limitar de uma forma numérica, porque todo momento pode gerar algum tipo de risco e situação nova no ambiente de trabalho. É como agir, como identificar, que é a atenção que as pessoas vão ter. Excelente. E de que forma, né, a gente pode envolver os colaboradores na prevenção desses riscos, na identificação deles, conforme orientar a NR1? Façam políticas, gente, políticas internas, porque aí você consegue virar uma comunidade, né? A empresa é uma comunidade, então você consegue engajar todo mundo. Cada um tem sua obrigação, sua função, então engaja todos os funcionários. É uma forma da gente também identificar e colocar os funcionários como proativos nesse trabalho, pesquisa de clima, porque a gente sabe como está o clima departamental. Eu gosto muito de pesquisa de clima, porque além dela não ser um canal de identificação anônimo, você ainda consegue identificar como está a vida em cada departamento. Então, é muito bom e o funcionário tem que estar comprometido. Então, sem compromisso, não tem, mas para ele se comprometer, tem que ter comunicação clara, assertiva, porque aí você consegue envolver todo mundo dentro das demandas, né? Gente, façam pelo menos uma vez por mês palestras a respeito do assunto. Tá? É uma dica bacana, porque você demonstra que existe um cuidado, existe uma responsabilização da empresa de levar a informação. Faça um canal de denúncia, tá? Tenham meios que cheguem até vocês algum tipo de situação que esteja acontecendo na empresa para que seja tratada. Uma dica aí sobre as palestras, bem colocadíssima, doutor, comece pelos gestores. E aí depois abra, porque a pessoa que vai transmitir para toda a sua rede de colaboradores, ela tem que estar muito bem alinhada com a política do gestor. E para não chegar no colaborador e não ter a discrepância da comunicação. O gestor fala uma coisa, aí vem um palestrante e fala outra totalmente diferente, e aí, em vez de ajudar, faz piorar. Então, começar esse ciclo de conscientização pelos gestores é muito importante.
Excelente, então, pessoal. Taine, Reinaldo, muito obrigada por esse conteúdo tão esclarecedor. Tenho certeza de que ajudou muita gente que estava com dúvidas sobre essas mudanças. E, claro, obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Foi ótimo ter esse momento de troca. Lembrando que esse webinar vai ficar disponível no YouTube da LOB. Então, se quiserem, eu vou compartilhar com alguém, ou compartilhar alguém do time, né? Fica à vontade. A gente se vê nos próximos eventos. Com certeza, esse assunto vai render um segundo webinar. E é isso, desejo um ótimo dia para todo mundo e até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.